Olá, queridos leitores, queridos escritores. Eu decidi gravar esse vídeo hoje porque, mais uma vez, eu fui procurado para saber sobre como chegar até uma editora, como fazer para que uma editora publique o meu texto, né? Então, essa é uma pergunta que sempre me fazem. Ontem, novamente, aconteceu isso. Eu pensei assim, eu vou gravar um vídeo explicando mais uma vez o que eu penso sobre isso. Embora eu não tenha nenhum vídeo assim, específico no meu canal, eu já falei sobre isso em algumas entrevistas, em algumas lives. O que acontece? O escritor ele não deveria estar preocupado a priori, né, pelo menos de imediato, com como fazer para que uma editora o publique. Nós, quando escrevemos um texto, escrevemos uma história, a nossa intenção é sermos publicados. Então a gente fica afoito querendo saber como é que eu faço para uma editora escolher o meu texto. Uma editora, dependendo da editora, ela recebe diariamente assim, dezenas de originais que o editor ali tem que escolher naquele chumaço ali de folhas qual original lhe interessa. Então, dependendo da editora, fica bem complexo você imaginar como eu vou fazer para uma editora me publicar. Eu acho que a pergunta principal que os escritores deveriam se fazer é: como eu faço para que o meu texto seja um texto encantador, um texto que, quando a pessoa pegar meu texto e começar a ler, eu vou conseguir fisgar aquele leitor, aquela pessoa que estiver ali saboreando o meu texto. A pergunta principal deveria ser essa, certo? Por mais que nós desejemos, né? Quero publicar, por mais que eu queira pagar por essa publicação, mesmo que você pague por uma publicação, eu fiz isso no início da minha carreira, eu acho super válido negociar com uma editora, dividir os custos ou até mesmo bancar todo o custo ali da publicação. Mesmo assim, a pergunta principal não deixa de ser esta: o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer para que o meu texto seja surpreendente, para que o meu texto ele seja capaz assim, de puxar a atenção do leitor, fazer com que o leitor não consiga desgrudar os olhos do papel ali ou do digital onde ele estiver lendo o texto, ok? Essa tem que ser a principal pergunta de um escritor se ele quiser ser publicado de uma forma tradicional para uma editora. Por quê? Uma editora é uma empresa. Não adianta a gente pensar, sonhar de uma forma utópica, né? Uma forma toda romantizada, de que vai existir alguém que vai pegar o nosso texto, vai gastar um dinheiro em cima da nossa obra para que a nossa obra não seja vendida. E a nossa obra ela só será vendida se o nosso texto for encantador, se os leitores pegarem o nosso texto, começarem a ler e de repente um fala para o outro, um fala e esse outro fala para mais outros três. É assim que funciona. Quando um produto ele tem qualidade, ele tem algum mérito, alguma qualidade, algum chamativo nele, o que acontece? Os próprios consumidores começam a falar desse produto. É assim que funciona. É o que eu chamo da teoria do requeijão no meu curso de escrita criativa. Existem editoras e editoras, isso vai depender do gosto do editor. Se o editor ele publica aquele tipo de literatura, o gênero de história que você escreve. Agora, o que você escreve dentro daquele universo que você escreve, você tem que procurar escrever algo que realmente seja surpreendente. Por mais, não precisa ser nada assim mirabolante, do arco da velha, alguma coisa que ninguém nunca ouviu falar. As melhores histórias, aí aqui eu deixo mais uma dica para vocês. As melhores histórias, elas são simples, são histórias simples. Geralmente é um protagonista que começa a jornada dele no ponto A e ele chega até o ponto B no final da história. Não tem mistério nenhum. As histórias elas são simples, só que elas precisam ser bem escritas. Precisa haver coesão, precisa haver toda a coerência na escrita. E é uma escrita realmente simples. Se você pegar as maiores obras literárias, você vai ver que elas não possuem nada de anormal, aquela coisa que a gente chega e fala assim, uau, né? O autor ele criou. Não, algumas sim, mas a maioria delas não. Se você pegar a escrita de grandes escritores clássicos, você vai perceber que a escrita é uma escrita muito simples. Ele coloca ali um sujeito e um predicado e ele vai narrando a história. Ele pega um personagem e aquele personagem, sim, ele trabalha geralmente uma ideia que ele já ouviu em algum lugar, porque todos nós formamos as nossas ideias de algo que nós já ouvimos, nós já vivenciamos. Então, começa a trabalhar aquele personagem, a história daquele personagem. Na simplicidade
ele torna aquela história algo realmente surpreendente, algo que as pessoas vão querer ler. Não existe muito mistério, existe muito trabalho. Para você conseguir pegar e transformar uma história simples em algo realmente chamativo, você tem que ter trabalho. Eu estou escrevendo um novo livro no momento, eu já tenho o roteiro todo pronto. O roteiro ficou pronto em menos de um dia. Em poucas horas eu sentei com a minha filha e nós fechamos o roteiro da história. Começamos a escrever e à medida que nós estamos ali escrevendo, a gente começa a perceber, será que essa história não está faltando alguma coisa? E a gente começa a encontrar que realmente está faltando alguma coisa para chamar a atenção. Aí eu chego, isso tudo eu explico em vários vídeos no meu canal no YouTube e também no meu curso de escrita, né, que eu já estou aqui há algum tempo, pelo menos algumas semanas, fazendo propaganda no site da Udemy. Como escrever um livro de sucesso. Você começa a trabalhar, ó, tá faltando alguma coisa aqui. Aí eu começo a usar aquelas minhas dicas que eu dou ali no curso. Eu tenho que ter algo no primeiro capítulo que vai fisgar o meu leitor. Então tem, a gente olha para o primeiro capítulo que nós escrevemos. Não tem, eu vou ter que passar ali horas meditando, procurando, lendo algum livro, assistindo algum filme, conversando com alguém, até que a ideia para fisgar o meu leitor no primeiro capítulo ela venha. Se eu não tenho vamos dizer, essa isca no primeiro capítulo, no máximo até no segundo capítulo, eu tenho que parar ali, a minha escrita tem que encontrar essa isca, eu tenho que colocar ela ali, porque senão não vai adiantar. Eu vou passar 2, 3 capítulos escrevendo uma história que para mim está fantástica, está maravilhosa, mas é uma história que não vai chamar a atenção do meu leitor. Se não vai chamar a atenção do meu leitor, não vai chamar a atenção do meu editor. É assim que se faz uma história. Você tem uma ideia inicial, você sabe onde você quer sair com o seu personagem, aonde você quer chegar com ele. Você sabe do seu personagem, mas falta às vezes o quê? Aquela dosagem de tempero, sal da sua história. E isso não adianta, é muito trabalho, é trabalho suado mesmo, mental, você tem que pensar muito, raciocinar, e aí você escreve, você coloca aquela isca no primeiro ou no segundo capítulo. Aí você pensa, o que vem depois dessa isca? E você vai colocando os recursos de roteiro, e é isso que vai fazer com que a sua história, a sua simples história, a sua história que é muito simples, vá se transformar numa história grandiosa aos olhos do seu leitor. Não que ela não seja, ela já é uma história grandiosa. Para você ela é muito grandiosa, mas a forma como você vai colocá-la no papel, né, a forma como você vai escrevê-la, ainda não está grandiosa. A ordem com que você tem que colocar os fatos na história, às vezes, não está na melhor ordem. Então você tem que trabalhar isso e não adianta. É trabalho pesado mesmo. Isso daí não vai acontecer só de você sentar como mágico, que a gente vê nos filmes, né? A pessoa senta e fica lá horas e horas escrevendo e pum, aconteceu. Tem pessoas que falam que fazem dessa forma. Eu não acredito muito nesse método de escrita. Por quê? Porque as grandes histórias que eu leio, elas possuem enigmas, possuem histórias, tramas que se entrelaçam e chegam no final e tudo faz um sentido. O autor dificilmente ele consegue ter toda essa trama muito bem amarrada na hora que ele faz o melhor dos planejamentos. Porque à medida que ele vai escrevendo, as coisas vão acontecendo e a história vai pedindo alguns elementos que não foram planejados. Então, o ato de escrever, ele é muito dinâmico. Você começa a escrever e você começa a ver, está faltando alguma coisa aqui. Ah não, está em excesso isso aqui, eu tenho que tirar. É assim que funciona. E é dessa forma que você vai chegar à sua história, vamos dizer assim, perfeita aos olhos do seu leitor. Aquela história que realmente, na hora que um leitor, seja um leitor comum, um editor, o que for, um crítico literário, quando ele pegar o seu texto para ler, dentro daquele gênero, dentro daquela faixa etária para o qual o seu texto se propõe, ele vai ler, o seu texto vai encantar e ele vai falar, não, esse texto aqui é maravilhoso para esse grupo de leitores, para esse segmento, vamos dizer assim, do mercado editorial. Como eu faço para deixar o meu texto atraente, o meu texto, sabe assim, surpreendente, chamativo, de forma que vá fisgar o meu leitor? Essa é a principal pergunta. Se não tiver isso, não adianta, você pode pagar uma publicação, você vai ficar com várias caixas de livros na sua casa amontoada. Você vai começar a distribuir seus livros de graça, porque ninguém vai ter interesse em comprar os seus livros. Se tivesse dinheiro sobrando, eu escreveria todas as histórias que eu tenho rascunhadas no meu notebook. Só que eu sei que o rascunho que está lá não está preparado para as histórias serem escritas. Eu preciso de tempo, eu preciso de trabalho para colocar aquelas histórias de uma forma em que elas se tornem vendáveis.
E se elas se tornam histórias vendáveis, um editor, uma editora vai querer publicar a minha história, porque a editora, como eu falei, é uma empresa. Ela precisa pagar os seus funcionários, ela precisa pagar os custos com a publicação, com a fabricação, a produção do seu livro. É assim que funciona. Não existe outro caminho. A única forma de alguém publicar o seu livro de graça é se essa pessoa tiver dinheiro sobrando, e geralmente o dinheiro não é dela. Se o dinheiro não for da pessoa, a pessoa pode pegar e publicar o que ela quiser. Ela não está gastando o dinheiro dela. Mas geralmente quando uma pessoa uma empresa séria, ela precisa gastar o dinheiro dela para produzir, né, fabricar um produto, que é o livro, é um produto, e publicar o seu livro, ela vai querer algo que tenha no mínimo, uma projeção de retorno para ela. Ela precisa desse retorno, isso é normal, isso não é, vamos dizer, não é nada de mal, de ruim. Nós mesmos, se nós nos colocássemos no lugar do editor, será que nós publicaríamos, gastaríamos dinheiro para publicar o nosso livro, tendo certeza de que aquele livro ele não vai ficar ali ocupando espaço num almoxarifado, vai ficar ali emperrado? Então nós temos que pensar muito nisso. Não fique preocupado a priori, como eu faço para a editora querer publicar o meu livro? Primeiro você tem que mostrar que o seu livro ele vale a pena ser publicado. Ok? Você precisa ter um mínimo de demonstração de que vale a pena investir em você. Um forte abraço.